A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, quero sentar-se. Declaro aberta mais a sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, doutora Vera Regina de la Posa Reis, subprocuradora-geral do Trabalho, senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para comunicações. Não havendo comunicações a fazer, solicito a gentileza da doutora Adriana proceder ao pregão, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 433, dígito 60 de 2013, em que são partes Edécio de Figueiredo Carneiro e outros, e Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF e outra. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a matéria debatida no caso concreto diz respeito ao índice de correção monetária aplicável à complementação de aposentadoria. A matéria tem sido reiteradamente examinada nesta corte, presidente, inclusive por esta sessão. São vários os casos pautados e em todos eles o meu voto é pelo conhecimento e desprovimento na linha da jurisprudência petrificada desta subseção. Perfeito. Doutor Otoniel, voto por ordem favorável. Indago dos colegas se algum destaque. Sem destaques, a decisão é unânime. Nos termos do voto do ilustrado ministro Douglas Alencar Rodrigues, registrada a presença do ilustre advogado doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 62, dígito 62 de 2014, em que são parte José Miguel dos Santos e outros, e Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social, FACHESF e outra. Pode pregoar o segundo, que parece ser idêntico, né? Exatamente, presidente. Conhecimento e desprovimento é o voto. Isso. O 65 também. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 65, dígito 17 de 2014, que são partes Leônidas Leite Loureiro e outros, e FACHESF e outra. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Idêntico ao anterior, presidente. Conheço e nego provimento. É a mesma coisa, né? O voto é favorável. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, são julgados os dois processos à unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignadas a presença do ilustre advogado doutor Otoniel Furtado Gueiros Neto nos dois processos. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.471, dígito 18 de 2013, em que são partes Jorge Fernandes Novo e outra, e Provir Vigilância LTDA e outros.
Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, a matéria que trago a Vossa Excelência diz respeito à adequação do valor que foi efetivado, do valor do depósito prévio que foi efetivado pelo autor da presente ação rescisória. A decisão rescindenda foi proferida em embargos de terceiro e eu estou constatando que o recolhimento foi feito a menor, descumpridos os parâmetros já consagrados na Instrução Normativa 31 desta Corte. Estou votando pela extinção do processo sem resolução do mérito, em razão dessas circunstâncias, senhor presidente. Perfeito. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Senhor presidente. Pois não. Eu tenho um destaque, mas não é divergência, é apenas uma ressalva, senhor presidente, porque o voto do ministro relator está no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito por insuficiência do depósito prévio. Não obstante eu estar acompanhando o ministro relator na conclusão, eu apenas solicito o registro da minha ressalva de entendimento quanto à admissão da impugnação do valor da causa apresentada como preliminar de contestação, tendo em vista a literalidade do artigo 261 do CPC e os precedentes mais recentes desta Corte em sentido oposto aos apontados na folha 5 do voto do relator, considerando que o exame da correção do depósito prévio constitui pressuposto processual examinável de ofício pelo magistrado, eu estou acompanhando o ministro relator apenas com a citada ressalva, presidente, e trago precedentes bem recentes, inclusive um de Vossa Excelência, quando eu aqui cheguei e dei os primeiros passos na SDI 2, em abril de 2003, Vossa Excelência votou no sentido desta ressalva. Eu estou apenas ressalvando o meu entendimento diante dos precedentes recentes. Junta com voto convergente? Sim. Né? Então, sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues, com ressalva de entendimento do eminente ministro Emanuel Pereira, que fará a juntada dos autos convergentes ao pé do acordo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 5.289, dígito 18 de 2013, em que são partes Neumaia Tecfor Brasil LTDA e Márcio Aparecido Fernandes. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do TRT da 15ª Região, em que é denegada segurança. Senhor presidente, a superveniência de sentença de mérito nos autos do processo originário implica a perda de objeto do mandado de segurança que impugna a decisão em que deferido o pedido de tutela antecipada formulado no processo matriz. Aqui a incidência da súmula 414, inciso 3 do TST. O meu voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer o recurso ordinário e extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, inciso 6º e parágrafo 3º do CPC. Custas inalteradas, presidente. O voto parece ser favorável ao recorrente. É a jurisprudência da Casa. Exato. Gostaria de fazer uso da palavra. Não, de fato, há sentença superveniente e vamos impugnar a decisão agora por outros meios. Então, apenas o registro da presença. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Guilherme Mignoni Gordo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1025, dígito 34 de 2013, em que são partes a Empresa Metropolitana de Radiodifusão LTDA e Anita de Brito Passos e outros. Com a palavra, Sua Excelência, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a matéria debatida no presente mandado de segurança diz respeito à adequação da decisão regional
que indeferiu liminarmente, ou melhor, que ratificou a decisão monocrática do relator de indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança, por entendê-lo incabível para impugnar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O meu voto, senhor presidente, após constatar o atendimento dos pressupostos recursais e, portanto, afirmando o conhecimento do recurso ordinário, é no sentido de desprovê-lo à luz da própria OJ 92 desta SBDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. De fato, a decisão impugnada na presente ação mandamental pode ser discutida em sede de embargos à execução, razão pela qual a via excepcional do mandado de segurança não se legitima. O voto, portanto, pelo conhecimento e desprovimento. Perfeito. Doutor Gabriel Cunha pretende fazer uso da palavra? Pois não, excelência. Com poderes nos autos. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor relator, demais ministros, a recorrente vem à tribuna e, como bem dito pelo excelentíssimo senhor ministro relator, trata-se de um recurso ordinário em mandado de segurança, onde a empresa recorrente interpôs um mandado de segurança da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A discussão em voga, excelências, me parece bastante simples e a respeito exatamente do cabimento ou não do mandado de segurança em face dessa decisão que julga a exceção de pré-executividade. Na hipótese, essa empresa, a empresa Metropolitan, que é hora recorrente, ela não fez parte do título executivo judicial e sequer participou da fase cognitiva da ação. E, mediante aquela situação, ante a iminência de constrição dos bens, e aqui nós estamos dizendo de valores que ultrapassam a soma de R$1 milhão, ajuizou-se a exceção de pré-executividade. Rejeitado liminarmente, a recorrente se viu numa situação onde ela detinha, como bem dito no acórdão, ora objogado, um agravo de petição, a possibilidade do aviamento de um agravo de petição, ou do mandado de segurança em face da inexistência de recurso. E ontem eu estava conversando com um advogado que fez que impetrou o mandado de segurança, e ele me disse o seguinte: Gabriel, eu fiz uma pesquisa detida sobre o cabimento ou não do agravo de petição no site do TRT da 5ª Região, e ficou evidenciado que a jurisprudência daquele tribunal é exatamente no sentido de que é incabível o agravo de petição em face das decisões que julgam a exceção de pré-executividade. Fato interessante, excelências, é que no próprio voto vencido do TRT da 5ª Região, o desembargador Renato ele traz ao seu voto, inclusive um brilhante voto, que faço questão de ressaltar, diversos precedentes onde o próprio TRT da 5ª Região diz ser incabível o agravo de petição em face da decisão que julga a exceção de pré-executividade. E aí, ele até me contou, Gabriel, foi engraçado que o desembargador, na sessão, ele diz o seguinte: como é que a gente, nós, Tribunal Regional da 5ª Região, podemos, num determinado momento, em uma situação em tese idêntica, dizer que é incabível o agravo de petição para uma determinada situação, e na outra dizer que é incabível impetrar mandado de segurança porque é cabível o agravo de petição. Então, o recorrente se viu numa situação tanto quanto bizantina, me desculpe a expressão, porque o aviamento do mandado de segurança veio exatamente no sentido de ser incabível qualquer outra medida em face da decisão interlocutória que julgou liminarmente, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. E o excelentíssimo senhor ministro relator aventou a possibilidade de uma interposição de embargo de execução, mas exatamente o que se anteveu era a questão da constrição do bem. Nós estamos falando de uma rádio baiana que, eventualmente, bloqueado esse valor contra o estado de bens que chegassem a esse montante de mais de R$1 milhão, inviabilizaria completamente a atividade mercantil da recorrente. Então, o que se pretende, na verdade, é exatamente o exame da matéria sem que haja a constrição dos bens, ou bloqueio, enfim, o que seja. Porque, como dito, esse valor ultrapassa o valor de R$1 milhão. Então, sem querer ser enfadonho, excelências, porque sei que a questão
como dito, é bastante simples do ponto de vista processual, a recorrente vem a essa tribuna pedir o provimento do recurso para que seja conhecido o mandado de segurança e que o Tribunal Regional da 5ª Região adentre ao mérito para verificar ou não a possibilidade de exclusão dessa empresa da execução, tendo em vista a jurisprudência do próprio TRT da 5ª Região, que diz ser incabível o agravo de petição em decisões interlocutórias que não admitem a exceção de executividade. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado pelo uso da palavra. Eu que agradeço. Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, inicialmente cumprimentando o ilustre advogado, que de fato toca num tema que é, sem dúvida alguma, relevante, que diz respeito ao cabimento do agravo de petição para situações como a posta nos autos. Nós temos julgado aqui mandado de segurança, recursos ordinários em mandado de segurança. Alguns regionais admitem o mandado de segurança para decisões interlocutórias, outros não. A doutrina também não se entendeu até hoje sobre essa questão. É por isso que eu tenho tomado muito cuidado em afirmar o não cabimento do mandado de segurança, porque caberia agravo de petição em tese. De qualquer forma, nós temos uma regra clássica no processo de trabalho compromissária com o ideal de celeridade, economia processual, de efetividade da prestação jurisdicional, que é a da irrecorribilidade imediata das interlocutórias no processo do trabalho. E a jurisprudência admite, sem dúvida alguma, o mandado de segurança. Em situações excepcionais, quando a parte pudesse demonstrar de maneira clara, insofismável, até mesmo ofuscante, a existência de um risco absoluto, como foi ventilado da tribuna, de comprometimento das atividades, a jurisprudência tem flexibilizado o rigor da admissão do mandado de segurança. Mas, como disse também o ilustre advogado, não há, pelo menos não havia ao tempo da impetração, constrição de numerário ou de bens, foi dito isso da tribuna, da impetrante. A só constrição de bens não me parece, data vênia, justificar o cabimento do mandado de segurança, porque a via dos embargos à execução é a via processual idônea para discutir o acerto ou desacerto daquela decisão de inclusão de um terceiro que não figurou no título executivo judicial, no polo passivo da execução. Então, se nós admitíssemos o mandado de segurança, nós estaríamos, data vênia, violando o devido processo legal, contrariando a torrencial jurisprudência que se construiu em torno desse tema, e desprestigiando a própria jurisprudência do TST, que admite, em termos excepcionais, o cabimento do mandado de segurança quando a parte não dispõe efetivamente de uma via processual idônea para tutelar o seu direito, que se afirma na iminência de sofrer um dano irreparável de reparação fluida ou diferida. Então, com a máxima vênia, eu voto, inclusive, cito precedentes desta subseção, no sentido já enunciado de conhecer e desprover o recurso ordinário. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, declaro que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Só me permitiria, para esclarecer o aspecto bizantino que o ilustre advogado levantou, que a exceção de pré-executividade não existe em lei. Isso é uma construção jurisprudencial. E no âmbito do processo de trabalho e até do processo civil, quando ela é julgada improcedente, não cabe mandado de segurança. Quando ela é julgada procedente, aí sim cabe, porque ela é extintiva da execução. E aí se vai com mandado de segurança para se verificar o que está acontecendo. Isso a doutrina situa muito bem. Não há nada de bizantino, mas uma construção jurisprudencial com essa pequena distinção entre improcedência e procedência da exceção de pré-executividade. E algumas vezes nós temos relevado quando a decisão é teratológica, o prejuízo é iminente e que possa levar a empresa a uma situação de insolvência, o que aparentemente não é o caso. Então, pedindo vênia a Vossa Senhoria, também acompanho o eminente relator e declaro que a decisão é unânime nos termos do voto do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 413, dígito 69 de 2013, que são partes José Roberto, Guilhom Henriques e outros, e Fachesf e outra. Pode chamar o 9, 10, 11. São os mesmos.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processos RO 77, dígito 31 de 2014, processo RO 55, dígito 70 de 2014 e o processo RO 469, dígito 05 de 2013. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues, Senhor para presidente, os 4 processos que têm o mesmo tema. A matéria é aquela já examinada na sessão de hoje, índice de correção da complementação de aposentadoria, e todos os casos o voto é pelo conhecimento e desprovimento. Perfeito. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade, consignada a presença do ilustre advogado Dr. Otoniel Furtado Gueiros Neto nos 4 processos ora julgados. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos, em especial de Sua Excelência, doutora Vera Regina Della Poza Reis, e declaro encerrada a sessão.